Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, eu tenho 19 anos e eu cresci aqui na IEL desde bem pequenininha. Pode colocar o próximo slide. Daí eu coloquei umas fotos da gente no Ministério Infantil e se eu me enrolar para falar, vocês focam nas fotos bonitinhas que daí dá tudo certo, tá bom? Então, para quem não sabe da minha história, eu fui que eles chamam hoje em dia de bebê arco-íris, que é um bebê que vem após um aborto. E a minha mãe, ela perdeu um filho ainda quando estava na barriga dela, e ela começou a orar muito para Deus pedindo um bebê, pedindo que ele entregasse um bebê para ela que viesse com saúde. E vinham. E ela falou que se viesse esse bebê, ela ia entregar ele para Deus. E foi o que aconteceu. Então, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu fui fazendo os meus planos, meus sonhos, já tinha até com cada idade que eu ia fazer determinada coisa, o trabalho que eu queria ter uma casa grande no Progresso, porque eu não ia nem sair de perto dos meus pais. Só que Deus, ele tem uns planos diferentes. Então, ele começou a me convidar para fazer parte da história que ele estava construindo e me mostrando também que nem sempre o que a gente quer é o melhor para a nossa vida, mas que ele sabe de todas as coisas e sempre o que ele deseja vai ser o melhor. Então, quando eu tinha 11 anos, Deus começou a falar sobre missão comigo. A minha família, a gente foi em uma igreja, porque a prima da minha mãe ia dar uma palavra, e a gente foi para conhecer mesmo. E durante o culto, me chamaram e falaram sobre que eu ainda iria falar de Jesus por muitos lugares diferentes. Só que eu não sabia muito bem disso, não queria, então foi algo que acabou ficando de lado, não liguei tanto. E no início do ano passado, Deus voltou com isso de uma forma muito forte. Eu estava no ponto de ônibus, indo para o meu trabalho. E por ser um ponto intermunicipal, não tem uma grande circulação de pessoas. Sempre são as mesmas pessoas, a gente sabe para qual cidade que elas estão indo, todo mundo se conhece. E nesse dia tinha um homem que eu nunca tinha visto antes. E ele chegou para mim e ele falou: "Tu sabe que você vai ser uma missionária, né?" E eu falei: "Não." E ele falou: "Tu sabe sim, Deus já usou pessoas para te falar, então tu sabe disso." Daí eu confirmei, né? Não tinha muito para onde fugir. E daí ele falou sobre que o que é plano de Deus acontece. Pode demorar. Às vezes, se a gente é muito resistente, a gente pode acabar interferindo nisso. Mas o que Deus tem no coração, uma hora ou outra, sempre acaba acontecendo. Então, Deus me convidou para fazer parte dessa missão. E eu não queria, estava muito resistente. Na época, me abalou muito, porque eu estava bem na fase que eu estava escolhendo uma faculdade para começar em julho. Então, me tirou todo o chão sobre o que eu tinha para a minha vida. Mas, como para mim foi uma experiência muito forte, eu continuei orando e continuei pedindo experiências novas para Deus, pedindo confirmação para Ele. Ele usou a tia Vande, usou outras pessoas que confirmaram realmente isso na minha vida. E eu pedi uma confirmação que já mostrasse o próximo passo. Então, apareceu o Luca e a Esté, que ele é irmão do Thiago Regis, eles apresentando a Jocum Recife. E eu senti muito como uma confirmação de Deus e mostrando o próximo passo, que era lá que eu deveria dar continuidade nesse processo e conhecer mais a fundo sobre isso e sobre o que ele tinha para a minha vida. E esse foi o lugar que eu passei os 3 meses, Jocum Recife. É uma cidade bem pequenininha que eu fiquei, Camaragibe. É bem diferente do que a gente está acostumado, é uma área bem carente. Realmente fica em uma comunidade, então tem maior crime. As crianças lá são muito abandonadas e passam por coisas bem difíceis. E muito campo também para trabalhar. E uma coisa que eles focam muito nesse curso é sobre a gente conhecer a Deus. Que a gente só vai ter algo para entregar para as pessoas se a gente já estiver cheio dele. Se a gente não conhece verdadeiramente o Pai que a gente tem, não tem nada que a gente possa entregar para essas pessoas. Então eu comecei me aprofundando nisso, conhecendo a natureza e caráter desse Deus e conhecendo essa paternidade, que por mais que a gente ouve a vida inteira falar, é diferente tu saber e tu sentir essa paternidade. Muitas vezes a gente não assume essa paternidade na nossa vida e a gente continua agindo como órfãos, quando na verdade a gente tem um pai do nosso lado. E após isso, após conhecer mais esse Deus, conhecer esse pai que eu tenho, ele também foi começando a me mostrar quem eu era nele. Me mostrando através dos olhos dele
qual era essa filha que ele tinha criado, para que era que ele tinha me criado. E foi uma experiência muito linda, porque eu sempre tive problema em me ver de uma forma boa, e ver a forma que ele tinha de mim, que ele me criou com tanto amor, que cada coisa no meu ser foi criada com um propósito específico, realmente me fez amar ainda mais, porque ele me fez de uma forma única, e se esse Deus me ama, como que eu não vou me amar? E após isso também ele foi me mostrando os dons que ele tinha me entregue. Até alguns dons que eu já tinha ciência que eu tinha, mas eu não gostava tanto, como, por exemplo, o dom de canto. Eu sabia que tinha, já tinha diversas confirmações em relação a isso, mas justamente por ter muita cobrança comigo mesma, eu não conseguia aceitar esse dom, por achar que não era tão boa nisso. E ele foi tratando meu coração, falando que se ele me entregou esse dom, eu preciso amar ele. E que ele só vai conseguir me usar verdadeiramente através desse dom se eu me apropriar dele e amar ele. E eu vivi experiências muito lindas, onde eu simplesmente cantava com o meu coração e pessoas vinham falar depois que foram curadas emocionalmente, foram curadas fisicamente. E eu vi muito isso, de que quando a gente ama o que Deus nos entregou, Ele consegue agir através da nossa vida. A gente consegue abençoar pessoas por meio do que Deus nos entregou. E Deus também foi revelando qual que era a missão que Ele tinha para a minha vida. A missão principal que a gente tem sempre vai ser adorar a Deus e sermos filhos, mas também tem a nossa missão secundária, algo individual que Ele entrega para cada um de nós. E Ele foi revelando primeiro aos pouquinhos no meu coração, sobre que a minha missão estava ligada completamente com o amor e com a cura. Em realmente, primeiro, tratar o meu coração para que eu tivesse de acordo com o coração dele, que eu conseguisse entregar um amor verdadeiro e puro para as pessoas, e através desse amor que cura, ia levar a cura de Deus para essas pessoas também. E após isso, Deus ele foi confirmando também essa missão, por meio de pessoas do Brasil, da Alemanha, Ucrânia, e realmente também pude ver como as pessoas são distintas, mas o Deus que fala é o mesmo. E uma coisa que Deus ele me mostrou esse mês, que eu achei muito linda, foi sobre o significado do meu nome. E eu sempre amei ver significado de nome. Meu nome é Amanda e significa digna de amor, aquela que ama. E eu sempre fui apaixonada por esse significado, porque ele é lindo e porque eu via que tinha muito a ver comigo. Eu sempre, desde pequena, fui amorosa, gostava de carinho, gostava de abraço, e eu achava que tinha tudo a ver comigo. E ele mostrou que o significado do meu primeiro com o meu segundo nome era exatamente a minha missão. Amanda, aquela que ama, e Rafaela, Rafa, Deus que cura. E eu consegui ver de uma forma ainda mais profunda a paternidade de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus ele sabe de tudo, ele vê tudo, mas não que ele está em tudo. E uma coisa tão simples como um nome, ele estava presente. Meus pais escolheram esse nome, mas não por causa deles. Eles escolheram porque, primeiramente, Deus tinha escolhido esse nome para a minha vida. Deus tinha escolhido realmente como uma promessa do que Ele primeiro faria comigo, para depois o que Ele poderia fazer através da minha vida com as pessoas. E me fez ter uma dimensão muito linda sobre esse Deus, que é o Deus do universo, o Deus do microátomo, mas também que é o Deus que Ele se importa tanto com a gente, que Ele está até ali na nossa escolha de nome. Que é o Deus que Ele sonhou para o momento que a gente ia conhecer Ele, é o Deus que Ele sonhou sobre o momento que a gente pudesse se enxergar da forma que Ele nos enxerga. E também o Deus que Ele sonhava pelo momento que a gente fosse compreender o que Ele tinha para a nossa vida e que a gente fosse aceitar verdadeiramente. E às vezes a gente não tem consciência disso. A gente acha que as coisas vão simplesmente acontecendo, e Deus só sabe de tudo. Mas não. Deus está presente em cada uma dessas coisas. E isso é o que eu acho mais lindo, porque até mesmo as nossas dores, a gente acha que Deus simplesmente viu acontecer, mas não, Ele estava ao nosso lado. E o que era tristeza, Ele transforma em uma alegria do Espírito Santo. E o que era dor, Ele transforma em cura, e cura para curar outras pessoas. Isso eu acho muito lindo em Deus. Pode passar. E durante o meu prático, durante o teórico, no caso, veio a parte sobre a gente escolher e ver com Deus a direção sobre o nosso prático. E eu queria muito ir para a África, para algum país da África, por conta de que quando eu era pequena eu pesquisava muito sobre, e sempre foi algo que tocou muito meu coração. Mas eu orei, porque eu não queria que fosse o que eu quisesse, mas o que Deus quisesse para a minha vida. E aonde Ele queria me usar.
E Deus conduziu mesmo para estar indo para a Alemanha. A primeira cidade que eu fiquei foi essa, Bad Blankenburg, que fica na parte norte da Alemanha, que é a parte que fazia parte, a parte que fazia parte da União Soviética. E então a gente já vê muito uma diferença, porque eles são muito fechados para o evangelho, eles são pessoas muito fechadas, a gente anda na rua, não cumprimentam, não sorri. Se tu fala muito alto em um lugar, eles já mandam tu ficar quieto, então é uma cultura bem diferente. E essa é a base que eu fiquei. É uma base bem grande e atualmente não tem nenhum missionário que mora nela, mas somente refugiados da Ucrânia, principalmente, e de alguns outros países também. Então, a gente tinha muito trabalho para fazer ali, porque tem muitas pessoas e elas chegam muito fragilizadas mesmo da Ucrânia. Eles chegam com muitos vícios, muitos traumas, e principalmente as crianças, elas ficam muito largadas. Ou os pais, eles descontam o que eles sentem nas crianças, ou eles simplesmente largam e deixam elas de lado. Então, é bem triste, mas também a gente teve a oportunidade de estar amando essas crianças, de estar mostrando um pouco mais de Deus e estar levando também a alegria de Deus para elas. Pode passar. Além disso, também a gente teve muito contato com jardins de infância da cidade e também em algumas escolas. E a gente pôde estar levando esse amor mesmo de Deus para elas. Era até muito bonito, porque no final sempre as professoras iam falar com a gente e elas perguntavam qual era a técnica que a gente usava. Porque as crianças não eram de abraçar, as crianças não eram de estar super prestando atenção, de querer estar junto, e com a gente elas eram. E a gente não sabia nem muito o que explicar para elas, porque não era algo nosso. Mas quando a gente faz o possível que Deus entrega para a gente, Ele age através do impossível. Até essa menina que está ali com a cara tampada, o nome dela é Sara, e ela é uma refugiada do Afeganistão. E quando ela estava saindo do país dela, junto com a família dela, ela sofreu um trauma, porque ela teve um problema, eles tiveram um problema com a polícia local, onde eles quase mataram os pais na frente dela. E por conta disso, ela parou de falar. Foi algo muito traumático para ela e ela parou mesmo. E ela tinha voltado a falar com a família, mas na escola ela não falava nada. E a gente não sabia dessa história. A gente estava somente ali com a turma, a gente não contou uma história antes, estava tendo um tempo de qualidade com elas, abraçando, amando, brincando, e ela estava conversando com a gente. Ela não falava nenhum inglês, mas ela estava falando alemão com a gente, ensinando as cores, e a gente só ali mesmo dando atenção. E depois a professora ela veio contar essa história para a gente, porque ela não conseguia entender o que tinha acontecido com a menina, que a menina não falava na escola, mas ali ela estava falando. E realmente eu vi o mover de Deus de uma forma clara, onde através do amor, através da nossa disponibilidade de fazer o que Deus já tinha planejado, Deus ele curou o emocional daquela criança. Ele liberou uma fala que estava há tanto tempo já fechada e que não estava mais acontecendo. E eu realmente vejo muito claro o mover de Deus nisso. E volta no outro. Isso. Ali até eram as garotas do nosso quarto. As 3 de cima eram ucranianas, que a gente dividia o quarto com elas. E era muito engraçado, porque essas 2 mulheres adultas, elas não falavam inglês. Então, quem vê, acha sem comunicação. E era muito engraçado, porque quem chegava no quarto, a gente falava, papeava, conversava um monte, elas não entendendo a gente não entendendo elas, mas no fim todo mundo se entendia. E a gente desenvolveu um relacionamento muito lindo. Até quando a gente foi embora, a gente só passou 2 semanas lá, mas mesmo assim elas choraram um monte, porque a gente se apegou de uma forma muito linda. E a gente conseguiu se comunicar de forma clara? Não. Mas através do amor e da alegria, Deus atingiu o coração delas. Pode passar. E essa foi a segunda cidade que a gente ficou, que se chama Pluderhausen. E ela fica na parte sul da Alemanha, então já muda um pouco a questão da cultura. Eles são um pouco mais abertos, mas também tem muito problema com o cristianismo. E essa foi a igreja que a gente ficou. Pode passar? Ali a gente também continuou com os projetos, com as escolas locais, com os jardins de infância, só que a gente teve muito contato também com adolescentes e com jovens. E foi muito triste até, porque teve uma vez que a gente foi em uma escola de ensino técnico e a gente sempre fazia antes um tempo com eles, de contato, para eles se abrirem para ouvir a gente primeiro e depois a gente inseria o evangelho. E teve uma escola que a gente fez a pergunta sobre
quantas pessoas ali acreditavam em Deus. E era uma sala com mais ou menos 30, 35 alunos e somente 2 levantaram a mão. E para mim foi algo muito impactante, porque por mais que a gente sabe dessa necessidade que a Alemanha tem, é muito chocante tu ver com os próprios olhos. Eu saí da sala depois e eu só sentei e comecei a chorar, porque eles têm uma estabilidade incrível, eles têm um ensino incrível, oportunidades ótimas, mas no fundo eles são só mortos-vivos. E eles não têm nem consciência disso. Eles estão mortos, vivendo a vida deles e... que vida é essa? Uma vida sem Deus, uma vida sem um real sentido. E para mim foi uma experiência muito chocante e que acendeu ainda mais o meu coração para a missão. Porque eles têm uma grande necessidade, pode não ser uma necessidade física, porque a vida deles aparentemente é perfeita. Mas eles não têm o que mais importa, e isso, na verdade, afeta diretamente na vida deles. Porque tanto na parte norte quanto na parte sul, eles são muito tristes. O emocional deles é muito abalado. Tanto que a Alemanha tem muito problema com vício. Os adolescentes, os jovens, eles fumam direto cigarro, são muito envolvidos com bebida. E, na verdade, só falta o que é o mais importante na vida deles. E... deixa eu pensar. Foi um tempo muito pesado, esse tempo que a gente ficou no prático. A gente trabalhava desde manhã cedo até tarde da noite, mas nesse tempo que a gente ficou nessa igreja, a gente também viu muito o amor de Deus. Teve 2 filhos de pastores que eles ficaram mais responsáveis pela gente, e a gente frequentava muito a casa dos pastores e realmente eles viraram uma família para a gente. A gente viu muito o amor e o cuidado de Deus, onde a gente já estava tão fragilizado e desgastado com algumas coisas que a gente viveu, mas que Deus ainda estava ali cuidando e estava mostrando o amor dele na nossa vida. E até algo que eu achei muito bonito, mas quando a gente foi embora, a gente viu um monte de alemão chorando, e olha que alemão é muito fechado, o emocional deles é bem fechadinho, assim, inclusive homem alemão, que é pior ainda. Então, a gente realmente criou um laço muito lindo com eles, e a gente pôde ver de forma clara isso de que a igreja é uma família. E isso é aqui no Brasil, isso é lá na Alemanha, isso é com o pessoal da Ucrânia, mas nós somos todos uma família só. Pode passar? E essas são as fotos da minha formatura. Depois do prático, eu me formei nesse curso que era a ETED que eu estava fazendo, que é um curso de treinamento e discipulado em missão. E foi um tempo muito bom, foi um tempo onde eu cresci muito e que eu consegui entender melhor o chamado de Deus para a minha vida, compreender quem Ele era de fato e a necessidade que as pessoas têm de conhecer Ele verdadeiramente. E eu realmente quero agradecer vocês, porque a minha vida de fé foi desde o início aqui na IEL, e muitas pessoas tiveram influência muito direta e também indireta na minha vida e que fizeram parte de todo esse crescimento. E quero agradecer vocês porque eu sei que a igreja esteve junto comigo nisso, estavam orando, ofertaram, acompanharam, perguntavam para os meus pais como é que estavam, alguns me mandavam mensagem. E pode parecer às vezes que isso não faz tanta diferença, mas faz muita diferença. É muito bom saber que a gente tem o apoio e que a gente tem um sustento aqui, que tem gente sustentando a gente nas orações. E esse meio espiritual é muito pesado. Mas saber que tem gente orando, que tem gente ali batalhando junto com a gente, é simplesmente maravilhoso. Então, quero realmente agradecer muito vocês por isso. E é isso.